Vamos lá discutir aqui em Geek Wars sobre como começou a regra dos dois do Sith em Star Wars. Esse é um grande questionamento que é muito importante para toda a saga, porque é através dessa regra dos dois que todo o planejamento do Palpatine é baseado. É claro que o Palpatine distorceu muitas coisas que o Ben pensava sobre a regra dos dois, mas o ponto específico aqui é que tudo vai colidir lá no episódio 9. Se não fosse tão roteiristicamente ridículo, teria todo um sentido para aquela fala do Palpatine no final, na batalha contra Rey. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos aqui do Geek Wars, porque isso faz com que a plataforma entregue ainda mais os nossos conteúdos por aí. A gente tá começando, estamos engatinhando apenas nos conteúdos de Star Wars aqui no canal, mas você fazendo isso faz com que mais pessoas cheguem aqui no Geek Wars para trazer mais conteúdos de Star Wars para vocês. Vamos lá, a gente vai começar aqui a abordar primeiramente a regra dos dois, explicar ali sobre o que é a regra dos dois. Mas a gente, para entender um pouco mais sobre a regra dos dois do Sith, a gente precisa entender que ela foi procedida pela doutrina da Dyad, que era um conceito centrado em dois seres sensíveis à força que tinham um vínculo de força único, que era inquebrável. Isso era muito comum nos Legends, quando alguns irmãos gêmeos apareciam ali em Star Wars. Eles tinham um vínculo muito forte na força, principalmente relacionado ao lado sombrio. E isso foi algo definitivo, que foi sendo abordado e acrescido ainda mais na história para trazer essa definição, para trazer um pouco mais deste aprimoramento sobre os Sith. E assim a gente pode observar que toda a ideia da regra dos dois foi baseado na formação de que a alma desses dois seres precisava se tornar algo único, algo inquebrável. É basicamente ali aquele ditado de 3 cordões juntos estão meio que impossíveis de ser quebrados, né? Impossíveis de ser cortados. Então, logicamente, dois Sith, quando se tornavam um, quando eles estavam juntos, eles conseguiam se tornar ainda mais poderosos. Isso vai se prosseguindo, isso vai se criando através ali do Ben e da forma como ele vai entendendo um pouco mais sobre esse conceito para aplicar na regra dos dois. E, como nós podemos observar, o conceito da regra de dois, a relação entre mestre Sith e aprendiz Sith, fazia parte da antiga ideologia Sith desde a época do grande flagelo de Melkor. Os mestres exigiam lealdade de seus aprendizes, mas às vezes os traíam se encontrasse alguém com mais potencial. Nos tempos antigos, os Sith eram frequentemente governados por dois Lordes das Trevas, enquanto muitos outros existiam ao mesmo tempo, o que marca a ligação tão forte do Vader com o Palpatine. Mas isso também marca como o Palpatine ainda deixava as conexões antigas do Sith lhe guiar, porque quando encontrou o Luke, viu um potencial maior nele do que no Vader daquela época. Isso é algo muito importante para a gente entender como o Palpatine estava conectado diretamente à regra dos dois, aquilo que foi colocado ali pelo seu mestre, depois pelo mestre do seu mestre e assim sucessivamente até chegar nele. Mas ao mesmo tempo o Palpatine ainda estava preso na ideia de que os Sith normalmente colocavam ali os seus aprendizes aos seus lados, mas se ele enxergasse, né, se esse mestre Sith enxergasse um aprendiz melhor por aí, ele simplesmente eliminava o seu antigo aprendiz, o seu aprendiz atual, para que o novo aprendiz fosse colocado no lugar. A gente viu isso com o próprio Vader e o Luke, nós vimos isso também com o Dukan e o Anakin, e sempre o Palpatine também ficou nessa ideia de ter que trocar os seus discípulos pouco a pouco, né, frente a frente, né, foi assim com o Maul, foi assim com o Dukan, foi assim com o Anakin, e depois tentando pegar o Luke e logo depois o Ben Solo para ser o seu aprendiz, para ser uma díade com ele, né, para se
fortalecer ainda mais na força, porque quanto mais forte fosse o seu aprendiz, mais forte seria a sua conexão também com o lado sombrio. Então nós observamos que os Lord Sith foram antigos inimigos dos Cavaleiros Jedi por milênios. Eventualmente, a ganância de poder dos Sith fez com que eles voltassem contra si mesmos, o que permitiu aos Jedi derrotar e dizimar os enfraquecidos Sith um milênio antes das Guerras Clônicas. Então, 1000 anos atrás, nós observamos os Sith se voltarem contra si. Enquanto os Jedi eles eram unidos em uma só força, os Sith começaram a guerrear entre si. Só que nós podemos analisar que quando os Jedi estavam unidos em força, os Siths divididos, foi neste momento que os Jedi acabaram conseguindo os eliminar. Acabar com a grande quantidade de pessoa que usava a força de uma forma para o lado sombrio. Então tudo isso foi sendo abordado e construído pouco a pouco na história para que os Sith fossem eliminados, ou pelo menos fossem apagados da história por um certo período de tempo, por um certo momento ali da história, para que isso não continuasse prosseguindo, para que isso não continuasse ali atormentando os Jedi. Então eles meio que se ocultaram da história por quase um milênio. E é nesse momento que surge ele. É neste momento que surge Darth Bane, né? Percebendo que a ganância do Sith levou à sua destruição, Bane criou a regra dos dois. A partir de então, os Sith consistiam em apenas 2 Lord Sith em um determinado momento. O mestre, que personificava o poder do lado negro, e o aprendiz que ansiava por este poder. Nós não temos durante toda a história de Star Wars um mestre Sith que teria ali a manifestação total, que deveria procurar pela manifestação total do poder do lado sombrio, enquanto o aprendiz deveria meio que tipo assim ter essa ganância pelo poder, né? Buscar o poder do seu mestre ao ponto de ultrapassar e depois lhe matar. Um mestre Sith só era realizado quando o aprendiz matava o seu mestre. E isso é colocado durante toda a história, a forma como o Palpatine foi depois ali tendo a capacidade de superar o Plagueis nos seus planejamentos, as suas ideias, mesmo tendo ele ali como mestre, mesmo Plagueis ainda estando vivo na ameaça fantasma. Então a gente observa que através disso o Bane acabou criando a regra dos dois para que o Sith não voltasse um contra os outros, porque mais de 2 Sith iria acontecer a mesma coisa. Os Sith se voltariam contra si mesmo e impediriam com que pudessem criar uma revolta, um domínio pela galáxia de todo o planejamento que havia sido criado. Mas a regra de 2 não é a única coisa que Darth Bane acabou criando e deixando para os futuros Sith. A questão é que o Bane também criou o grande plano, que era uma forma de vingança contra os Jedi. Um plano de gerar uma guerra civil em toda a galáxia, fazendo com que as forças da República se dividissem, que fosse executado ali de uma forma magistral. E isso a gente pode observar como aconteceu com o Palpatine. Repare que o plano do Bane era algo muito similar com o que aconteceu com o Sith. Os Sith começaram a brigar entre si, a liderança, né, as lideranças do Sith começaram a brigar entre si, e os Jedi chegaram para depois acabar com toda a estrutura que existia do Sith, fazendo com que eles ficassem ocultados por milhares de anos. Então, os Jedi, em sua ganância, em sua soberba, começaram a crescer pela galáxia e começaram a menosprezar o retorno de que os Sith poderiam aparecer. E que eles começaram a menosprezar a forma como os Sith poderiam ali surgir na história novamente, no mundo novamente. E assim, o Bane começou a trabalhar, criou toda essa regra do grande plano, da regra dos dois, para que os
Sith que viessem depois dele. É claro que ele não queria morrer. Isso aqui é outro vídeo, outro planejamento que a gente vai falar. Mas a ideia aqui é que a regra de 2 e o grande plano levasse à divisão. É a famosa regra, a famosa lei que tem na guerra de dividir para conquistar. As gerações que vieram depois de Ben foram capazes de operar em segredo durante séculos, contribuindo para a trama de Ben, que teria ali a capacidade de destruir os Jedi e a restauração do domínio Sith em toda a galáxia, sendo muito bem executado pelo Palpatine. Depois ali de tentar se tornar uma forma de um Sith, superando seu mestre, conseguindo fazer dividir o plano da ideia de ser república e os separatistas, colocar a república para entrar em guerra contra os separatistas, fazer um exército robótico animal, criar um exército de clones também inacreditável e botar essas duas divisões para guerrear esse tempo todo, enquanto ele ficava em seu trono assistindo tudo. Quem saísse como vencedor seria a forma como Palpatine iria guiar este novo império do Sith pela galáxia. E é por isso que nós temos aquela cena bizarra do episódio 9 que faz todo o sentido, quando o Palpatine diz que ele é todos os Sith, porque todos os Sith seguiram o mesmo plano por eras. Por mais que essa fala do Palpatine seja bizarra, porque o filme todo é bizarro, não tem como negar isso, essa fala faz todo sentido, porque por milhares de anos os Sith se seguiram ali um após o outro para que todo esse plano fosse executado. Então quando o Palpatine fala "eu sou todos os Sith", ele não está mentindo. Ele literalmente é todos os Sith, porque todo o planejamento, toda a ideia do grande plano, a regra de 2 é baseada para que os Sith chegassem no poder, criassem novamente o Império e governassem a galáxia com mão de ferro. E foi exatamente isso que o Palpatine acabou fazendo. Pena que foi escrito de forma porcamente no episódio 9, mas que faz todo sentido. Isso faz sim.